Diante do texto de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com o pastor Erivaldo, ele vai passar a mensagem. Provavelmente nós vamos passar um pouquinho do tempo, mas não se preocupe. Vamos ficar até o fim, tá? Para nós termos também, queria combinar com o irmão Erivaldo, para ele conceder-nos a graça de ter a bênção sacerdotal, a sua finalização. Teremos as últimas intercessões e também teremos o último agradecimento. Irmão Erivaldo, Deus te abençoe e te dê graça e misericórdia para todos que estão aqui. Ok, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Amém. Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Para mim, está sendo motivo Amém. de muita alegria, de muita felicidade, por este momento tão especial, participar deste importante momento de oração. Eu queria ter participado os 10 dias, mas não foi possível, perdi 2 dias, devido a 2 falecimentos que houve aqui na minha associação, mas não pude participar. Algumas vezes eu teve alguns momentos que eu queria participar, ontem, inclusive, eu queria entrar, mas quando acessei já não conseguia entrar. Mas aí minha esposa, graças a Deus, estava com o celular do lado, consegui acompanhar este momento tão especial. Irmãos, eu estou muito feliz. Quando o conselho decidiu criar esse departamento, né, como Jones e outros que tiveram esse plano, eu fiquei muito feliz porque surgiu esse ministério, né, Ministério de Intercessão. Estou muito contente. Eu tenho visto que muitas pessoas têm orado pelos pastores, pela igreja, e uma coisa, como disse o pastor Machado, uma coisa que nós nunca vimos antes, isso no nosso ministério. E estou muito feliz por esse departamento. Queridos irmãos e amigos, eu fico muito feliz porque hoje a gente vê que irmãos estão orando pelos pastores. É claro que os pastores, eles precisam de muitas orações. Se o Satanás está chateado com os irmãos ou irado com o povo de Deus, muito mais irado ele está com os pastores, os homens que estão na linha de frente. Queridos irmãos e amigos, eu peço que os irmãos continuem a orar em favor dos pastores. E eu fico muito feliz ao saber que alguém está orando por mim. Às vezes eu recebo mensagem no meu WhatsApp, onde que as irmãs intercessoras, os irmãos intercessores mandam para mim uma mensagem: pastor, eu estou orando por você. Queridos irmãos e amigos, já estou na obra há mais de 30 anos. Praticamente depois que esse ministério foi criado, agora que eu estou ouvindo palavras desse tipo: pastor, estou orando por você. Queridos irmãos e amigos, isso traz um alento muito grande para o pastor. O tema de hoje é o bom pastor. Mas às vezes alguém pode dizer: puxa, mas o pastor da minha igreja, ele não é bom, ele não faz o trabalho como deve ser feito. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que tudo tem a causa. Em Provérbios 26, diz assim: a maldição sem causa não virá, tem uma causa. Mas por que aquele pastor não está sendo bom? No livro de Hebreus, capítulo 13, 17, ali diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Talvez aquele pastor não está sendo um bom pastor, porque talvez, devido a muitas dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, em seu trabalho, ele não está fazendo o trabalho com alegria, ele não está fazendo o trabalho como deveria de ser feito, e às vezes está fazendo o trabalho gemendo. Mas, graças a Deus, meus irmãos, esse grupo de intercessão se preocupou em orar pelos pastores. Eu fico muito feliz. Mas hoje, queridos irmãos e amigos,
nós vamos refletir sobre as palavras de Jesus em João capítulo 10, verso 11, onde Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. De acordo com essas palavras, Jesus nos revela a profundidade do seu grande amor e cuidado que ele tem para com cada um de nós. Ele se compara a um pastor que conhece e cuida de suas ovelhas, protegendo-as, guiando-as pelo caminho que deve andar. E nessa manhã, eu quero dirigir aos pastores de igreja, mas também quero dirigir aos pastores do lar, que é a esposa, e também ao esposo, então, que são pastores do lar. Na palavra de Deus, a serva do Senhor diz, no livro de Ações, página 454, a toda alma é confiado um depósito, a toda alma. De cada um, Deus pedirá contas. Ele vai dizer, onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? E que dirás quando ele te visitar? Então, vemos neste texto, sabe, inspirado, a toda alma foi confiado um depósito. Deus confiou um depósito aos pastores de igreja, mas Deus também confiou um depósito ao pai, à mãe, que são os pastores do lar. Então, a cada um de nós temos uma responsabilidade. Nós daremos contas a Deus. E é por isso que nós devemos de orar uns pelos outros. Queridos irmãos e amigos, a palavra do texto diz que Jesus é o bom pastor. Mas por que Jesus é o bom pastor? Queridos irmãos, na palavra de Deus, o próprio Jesus fala: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso ele é o bom pastor. Ele se sacrifica pelas ovelhas, ele morre pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Eu acho interessante que a palavra de Deus não fala que Jesus é um bom pastor em um artigo indefinido, mas é artigo definido o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ou seja, Jesus é a fonte. Jesus é o nosso exemplo para nós pastores. Queridos irmãos e amigos, ele é o bom pastor porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus está disposto a sacrificar-se por nossa salvação, pelo nosso bem-estar, demonstrando seu amor, seu cuidado profundo para nós. Jesus, ele é o bom pastor, porque ele conhece e cuida de suas ovelhas. Pessoalmente, ele cuida de cada uma delas com muito amor e dedicação. Jesus é o bom pastor, porque ele protege, ele guia as ovelhas pelo caminho certo, garantindo a elas a sua segurança, o seu bem-estar espiritual. Uma outra qualidade, por que Jesus é o bom pastor? Jesus, acima de tudo, ele amava as pessoas. Jesus auxiliava as pessoas nas suas reais necessidades. E Jesus, ele tinha uma empatia. O que é empatia? Jesus se importava com as pessoas. Então, Jesus, se aquelas pessoas estivessem alegres, ele também estava alegre. Se aquela pessoa estivesse triste, ele também se entristecia. É como diz Paulo em Romanos 12:15, né? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Então, Jesus era empático. Os irmãos, com toda certeza, lembram, né? Do filho da viúva, daquela viúva, né? Era o filho único. Aquela senhora perdeu o seu filho, ela era viúva, já tinha perdido o seu esposo. Agora perdeu o seu filho único. E naqueles dias não tinha esse sistema de amparo, né? Amparo social. E aquela senhora perdeu o seu filho. Ela ficaria desamparada totalmente. Mas Jesus, quando viu aquela cena, quando viu aquela senhora muito triste, Jesus se comoveu,
se comoveu com o sofrimento daquela viúva. Isso mostra a sua empatia, o seu interesse pela alma humana. Queridos irmãos, ele era um bom pastor, ele se interessou por aquela causa. E ele ressuscitou ali o filho daquela senhora, devolvendo, então, a mãe. Jesus, ele era muito empático. Nós vemos também um outro caso da sua empatia, do bom pastor, naquele episódio, né, que Jesus estava pregando lá em São João, no Mateus 9:36, quando Jesus estava pregando, uma grande multidão, e Jesus viu uma multidão dispersa como ovelhas que não tinham pastor. E ele, então, passou a pregar o evangelho a elas. E na morte de Lázaro, quando Jesus viu o choro de Marta, de Maria e de muitas pessoas que estavam ali, Jesus, meus irmãos, é claro que ele se comoveu profundamente ao ver ali o sofrimento de Marta e de Maria, de pessoas que tanto ele amava. Então Jesus era o bom pastor, porque ele se importava com as pessoas. Jesus também ele era o bom pastor, porque ele ia em busca da ovelha perdida. Queridos irmãos e amigos, como eu disse, Jesus ele é o nosso exemplo. Ele é o modelo para nós. E nós podemos ser pastores semelhantes a Jesus. Mas para nós sermos semelhantes a Jesus, precisamos amar as pessoas como Jesus amava. Precisamos também sacrificar pelas pessoas como Jesus se sacrificava. Precisamos também conhecer e cuidar de suas ovelhas pessoalmente, com amor e dedicação. Inclusive em Provérbios, capítulo 27, verso 23, diz assim, Jesus era um bom pastor, ele procura, diz assim, Provérbios 27, 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Por isso Jesus era o bom pastor e nós podemos seguir o seu exemplo e ser semelhantes a Jesus. Jesus também, queridos irmãos, ele protegia e guiava e guia as suas ovelhas pelo caminho certo. E nós devemos proteger, guiar as ovelhas pelo caminho certo, garantir a elas segurança e bem-estar espiritual. Precisamos nos preocupar como pastores do lar, pastores da igreja. Precisamos, para nós sermos bom pastor igual Jesus, precisamos fazer essas coisas, amar as pessoas, sacrificar pelas pessoas, conhecer e cuidar das pessoas, proteger e guiá-las no caminho que devem andar e também garantir a segurança espiritual delas. Auxiliar as pessoas necessitadas como Jesus fazia, ter empatia por elas. Precisamos se importar pelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Queridos irmãos, quando nós nos importamos com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, eu acho interessante que a gente pega um amor tão grande, mas tão grande por essas pessoas, e elas também se apegam a nós. Então, aquelas pessoas passam a fazer parte, é como se fosse da nossa própria família, embora que a igreja é uma grande família. Mas quando nós, de fato, amamos as pessoas, se importamos com elas, como nós nos importamos com a nossa família, né? A nossa família, olha, é uma bênção maravilhosa. A gente tem uma experiência muito profunda com Deus. Queridos irmãos e amigos, a serva do Senhor diz no livro Atos dos Apóstolos 524, quando os pastores imitam a Cristo, o rebanho encontra segurança e paz. Olha que texto maravilhoso. Quando os pastores imitam a Cristo, o rebanho encontra segurança, encontra paz. O apóstolo Paulo era um grande pastor depois de Cristo, né? E ele disse que ele era um imitador do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos,
pastores da igreja do lar. Todos nós, algum dia, teremos que dar conta ao rebanho, aos pastores do lar, e tanto também da igreja. Será perguntado: onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. Esse texto é muito profundo. Então, um dia Deus perguntará: onde está o rebanho que te foi confiado? Eu disse que tem uma igreja do lar e tem também uma igreja na sociedade, que é a grande família. Todos nós temos responsabilidades pastorais no lar e na igreja, mas muitos que cumpriram a missão de pastor do lar e de pastor da igreja poderão dizer essas palavras em Isaías 8:18. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que me deste, com sinais e maravilhas. Queridos irmãos e amigos, muitos poderão dizer isto. Sabemos que a missão de pastor não é uma missão muito fácil, tem muitos desafios. Ser pastores do lar, pastores e pastoras do lar, e ser pastores da igreja não é uma missão fácil, mas nós não estamos só nessa caminhada, e graças a Deus por isto. Aqui diz na palavra de Deus que Moisés, quando chamado a servir a um povo ignorante, um povo indisciplinado, um povo rebelde, foi feita por Deus a promessa. Disse o Senhor a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E ele disse mais a Moisés: certamente eu serei contigo. Queridos irmãos e amigos, e essa promessa não pertenceu somente para Moisés. A serva do Senhor disse: essa promessa pertence a todos quantos trabalham em lugar de Cristo em favor de seus semelhantes. Então, nós não estamos só nesta missão. Queridos irmãos, um conselho da palavra do Senhor a um homem que se tornou um bom pastor, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, os irmãos sabem que o Espírito Santo transformou aquele coração. Jesus fez uma obra toda especial em Pedro. Pedro não era um bom pastor, mas ele se tornou um bom pastor. E todos nós, pela graça do Senhor Jesus, nós também tornaremos um bom pastor. E o apóstolo Pedro aconselha a todos os pastores, dizendo, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 4, disse Pedro, aos presbíteros, e vou parafrasear, aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que sou também pastor como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Queridos irmãos e amigos, essa é a promessa feita, ou esta é o desejo de todos nós. Disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, o bom pastor, e demonstrar o amor e cuidado uns para com os outros. Que possamos ser uma comunidade de fé, que se preocupa com o bem-estar uns dos outros e que busca seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós e que nós um dia possamos estar todos nós no reino de Deus, juntamente com o rebanho a nós confiados. Este é meu desejo e a minha oração. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus.
Gratidão ao nosso Pai Celestial. Amém. Irmão,